pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui, desta noite de quinta-feira, véspera de férias, né? Eu entro de férias agora em fevereiro e no meu lugar, nas noites de quinta-feira, André Avelar e Renan Frade, que vocês encontram sempre no Grande Prêmio, vão me substituir nesse mês de fevereiro, mas antes das férias, quero falar aqui sobre a expectativa para a temporada 2020 da Fórmula 1, que já está aí quase batendo na porta. Na semana que vem, no dia 11 de fevereiro, a Ferrari já dá o pontapé inicial aí com o lançamento do carro dessa temporada, e a partir da Ferrari todo mundo também já começa a apresentar e a colocar, né, apresentar para o mundo suas criações. E lá no dia 19 de fevereiro, com cobertura em loco do Grande Prêmio, o Vitor Fazio, direto de Barcelona, cobrindo tudo o que acontece nos testes de pré-temporada. Então aí a gente vai ter mais ou menos uma ideia dos carros na pista, enfim, das soluções de cada equipe, uma série de coisas. Mas eu, na verdade, já tô pensando mesmo lá em março para o GP da Austrália, para ver o que de embate nós vamos ter. Então, o vídeo de hoje é sobre a expectativa com relação às rivalidades para a temporada 2020. A primeira, que eu tô muito curiosa, é dentro da Renault, né? A Renault tem lá como líder o Daniel Ricciardo, que trocou a Red Bull pela Renault, e aí fez a primeira temporada com a Renault no ano passado, uma temporada bem tumultuada, turbulenta. A Renault não deu ao Ricciardo um carro, né, consistente, então eles sofreram bastante ao longo da temporada, mas o Ricciardo é um cara muito cabeça no lugar, né? Ele sabe comandar a equipe também, mas ele vai ter ao lado dele não mais Nico Hülkenberg, mas Esteban Ocon, que é um cara explosivo, né? Como a gente já viu em diversas vezes, enquanto ele foi titular da Force India, no embate contra o Sérgio Pérez, que já era um cara experiente, que é um cara duro, né, um osso duro de roer, mas o francês não se intimidou pelo Pérez e encarou o Pérez de frente e realmente perdeu algumas vezes, a gente sabe. Um grande duelo, uma grande batalha, né, sem medo e até muitas vezes bastante arriscado, como aconteceu em Spa-Francorchamps, né. Mas assim, o Ocon, como eu dizia, um cara explosivo. Além dessa dupla aí com o Pérez, ele também travou uma grande batalha com o Max Verstappen, que já vem desde das categorias de base, né? Quem não se lembra daquele toque no GP do Brasil e depois os dois também, né, se enfrentando aí, se empurrando, aquela coisa toda lá no paddock, depois, né, na pesagem do GP do Brasil em Interlagos. Vai ser interessante ver como o Ricciardo vai lidar com esse garoto, porque assim, depois de um ano fora, tô acompanhando tudo ali de fora, né? Ainda que dentro dos boxes da Mercedes, quer dizer, não tinha lugar melhor para acompanhar a temporada, né? Vamos ver como é que ele vem, né? Se tudo aquilo que ele tem de agressividade, de velocidade, deu uma acalmada, ou se ele vai dosar um pouco, ou se ele vai para cima direto, sem muito problema, né? Encarando aí o Ricciardo de frente. Vai ser interessante essa rivalidade. Outra rivalidade interessante, essa também com bastante potencial explosivo, é dentro da Ferrari, né? Entre o Sebastian Vettel e o Charles Leclerc. Ano passado a gente já viu alguns capítulos dessa história, né? Principalmente a partir da segunda metade de temporada, quando a Ferrari deu um passo muito significativo à frente em termos técnicos. O Leclerc passou a vencer corridas, a fazer, né, enfileirar poles, e isso não caiu muito bem para o lado do Vettel, né? Os dois ainda tiveram alguns probleminhas aí durante essa segunda parte de temporada, de umas vingancinhas aqui e ali, né, de não deixar o cara tomar o vácuo e depois ou não obedecer a ordem da Ferrari, como aconteceu no GP de Monza, no GP da Rússia, enfim. E aí tudo combinou aquele acidente no GP do Brasil entre os dois, e aí a coisa azedou de vez, embora a Ferrari diga que não, que eles se dão bem, que eles se dão melhor do que a gente possa imaginar, mas de fato as coisas não estão tão maravilhosamente bem, não é um mar de rosas lá a Ferrari não. Principalmente porque nesse ano de 2020, o Vettel vai para o seu último ano de contrato com a Ferrari. A gente não sabe, né? Ninguém sabe o que ele quer fazer para o futuro, ou se a Ferrari vai querer
que ele continua. Então o Vettel, na verdade, vive uma temporada bastante decisiva na Fórmula 1 e dentro da Ferrari, porque nos últimos anos ele até teve condições, em alguns momentos, de disputar de fato o título e acabou jogando essas chances fora por erros dele, principalmente. A equipe também errou em alguns momentos, mas o Vettel também errou bastante, e isso acabou colocando um pouco em discussão, né, o trabalho dele, embora a Ferrari apoie bastante, né, esteja realmente por trás dele. Mas, por outro lado, a equipe também já renovou o contrato, ampliou o contrato, na verdade, do Leclerc, né? O Leclerc vai até 2024, então isso é um recado muito importante, é muito significativo, né? Quer dizer, a Ferrari tá apostando as fichas dela, na verdade, no Leclerc. Então, como é que vai ser esse novo patamar, digamos assim, do Leclerc para esse ano? Então ele deixa de ser o segundo piloto, como ele começou na temporada passada, e aí foi tentando reverter essa situação. É claro que as vitórias, as poles contaram bastante para ele reverter esse papel de segundo piloto, e hoje eu acredito que ele não é mais. E assim, quase primeiro piloto, né? Então esse trabalho, essa disputa territorial na Ferrari nesse ano vai ser muito interessante. A gente sabe que o Vettel não costuma baixar a bola, e ele também vai para cima quando, né, como aconteceu diversas vezes no ano passado. Ele não gosta muito desse tipo de embate, e o Leclerc não tem a menor respeito também, né? Ele vai para cima como tem que ser também, né, para realmente alinhar o seu território, determinar o seu território ali dentro da Ferrari. Então vai ser muito interessante ver esses dois. Leclerc e Verstappen também é outra rivalidade interessantíssima para esse ano. A Red Bull, é bem verdade, né? Ela começou a temporada do ano passado com muitas dificuldades, assim como a Ferrari. Em um determinado momento, ela se recuperou mais rapidamente. O Verstappen venceu corridas e venceu muito bem, né? E até em cima do Leclerc. E aí a gente tem algumas situações entre os dois que mostra que ali o futuro da Fórmula 1 está garantido com esses dois brigando, né? O Verstappen com toda a Red Bull ao seu redor, e a Red Bull trabalhando muito para não acontecer o que aconteceu no ano passado. Eles deram esses passos, mas depois a equipe teve uma queda de rendimento, e depois no final é que a gente voltou a ver o Verstappen vencendo. Então a Red Bull não quer isso, quer ter obviamente, né, um campeonato mais homogêneo, e dando um carro vencedor ao Max Verstappen, então a gente pode apostar num Max mais forte aí. E aí o embate com o Leclerc, se a Ferrari trouxer também um carro mais forte, né, se a gente vier nesse embalo da segunda parte de campeonato do ano passado, é muito provável que tenhamos novamente situações como da própria Áustria, em Silverstone, que para mim foi o ponto alto de toda essa rivalidade, de toda essa disputa entre os dois, né? Aquela briga por posições entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen foi de tirar o fôlego, um dos pontos altos da temporada. Depois no Japão, então assim, o potencial ali é muito grande, né? Então assim, a gente já tem 3 grandes rivalidades interessantíssimas para acompanhar nesse ano, e eu tenho a minha preferida que gostaria que acontecesse também. Na verdade são 2, Leclerc, Verstappen e o Hamilton, né? Seria interessantíssimo ver uma briga tríplice aí pelo campeonato, pelo título, né? Um embate entre a juventude desses dois, entre o fato deles terem uma cabeça diferente e vindo de histórias tão diferentes, e do Hamilton, que é o cara que já tá na Fórmula 1 há mais tempo, que já não precisa provar nada, nem nada disso, mas ele tá correndo também atrás dos recordes do Schumacher. Ele quer um 7º título, quer bater o recorde de vitórias, obviamente. Então assim, seria muito interessante ver essa briga tríplice, e também uma briga que essa é a minha preferida de fato, Hamilton e Verstappen, né? Porque 2 estilos muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito espetaculares, né? É a briga maior que eu gostaria de ver em 2020. E vocês? Deixem aí nos comentários, por favor, qual a impressão de vocês, que briga vocês querem acompanhar nesse ano com mais atentamente, ou todas elas. Bom, o melhor seria todas elas, né? Mas vamos ver o que acontece a partir de 15 de março lá na Austrália. Antes disso, não deixe de acompanhar tudo no Grande Prêmio, principalmente da nossa cobertura em loco lá direto
de Barcelona, tá bom? Se você não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Acione o sininho aí para não perder nada do nosso material e deixe seu like, que é muito importante pra gente. Tá certo? Eu volto provavelmente no final do mês. Tchau, gente!